já me devolveram o púlpito. Esse povo é eficiente, o púlpito até apareceu aqui. Louvado seja o Senhor. Enquanto as crianças saem, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhre. Fique de pé e abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do versículo 24. Pastor, eu não trouxe Bíblia. Se eu não trouxe Bíblia, acompanhe hoje no Data Show. Deixa eu até chegar para cá. Acompanhe ali conosco. Eu sempre recomendo que você não use Bíblia do celular. Deixe para usar em casa, no aplicativo, mas você que não tem Bíblia hoje, você pode acompanhar aqui, pode acompanhar no seu celular. Eu recomendo, por quê? Porque quando a gente começa a usar a Bíblia no celular, a gente fica meio mal acostumado, né? A gente não acaba, depois não sabe nem onde que fica Gênesis. A gente fica perdido quando fala para abrir Mateus, porque no celular vai lá tudo rapidinho. Então tenha o hábito sempre, eu sou da moda antiga, de ter aquela Bíbliazinha tão bonitinha, trazer ela para a igreja. Que coisa bonita, né? Eu vi um povo com a Bíbliazinha embaixo do braço, o pessoal já fala, já vai os crentes lá. Isso aí, isso é muito bonito. A gente faz uma diferença, e isso é importante, nós não podemos deixar morrer. Mateus 16, 24. Vamos ler. Mateus 16, 24. Vamos ler. Diz assim na minha e na sua Bíblia. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará ao homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Somente por aí, feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus maravilhoso, fiel, obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui em comunhão, podermos estar aqui nesses momentos de alegria, de louvor, de adoração, podermos estar aqui hoje celebrando o Senhor Deus neste lugar. Agora te pedimos que o Senhor fique à vontade no nosso meio, que o Senhor se revele de uma forma, mas de uma forma tão grandiosa e tão poderosa, que não haja dúvidas que o Senhor falou ao nosso coração. O nosso compromisso aqui é contigo, e é o Senhor que queremos ouvir, e é através dessa palavra que queremos, meu Pai, vivenciar as verdades do Teu Evangelho. Se revela a nós, Senhor Deus, nessa noite. Trabalhe em nossos corações e nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, ele é bem óbvio e é baseado no texto que nós acabamos de ler, e o tema é: não despreze a sua cruz. Eu quero compartilhar com você no início dessa mensagem uma frase que eu li e que ela me chamou muito a atenção, e talvez ela faça o mesmo com você nessa noite. Diz o seguinte: Deus não convive com a superficialidade, com o pecado ou com interesses secundários. Sua presença é restrita aos que põem toda a sua vida em suas mãos. Em palavras mais claras, o que o autor dessa frase, eu não me recordo exatamente quem era o autor, eu li isso em um dos livros que eu estava lendo, mas o autor, o que ele quer dizer aqui em palavras mais claras, ele está falando o seguinte: Deus não se relaciona, Deus não tem compromisso com aqueles que não estão dispostos a se entregarem por completo a Ele. Deus, ele não tem compromisso, como nós costumamos às vezes dizer de uma forma mais simples, com aqueles que não têm compromisso nenhum com Ele. Deus quer ter conosco mais do que um relacionamento superficial. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer andar contigo.
Ele quer te guiar em cada decisão que você vier tomar. Ele quer direcionar os seus passos para que tudo na sua vida vá bem. Esse é um dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus, ele não quer um relacionamento onde não haja espaço para Ele. Porque muitas vezes, hoje, nós temos visto tantos relacionamentos com Deus que não passam de palavras vazias, que não passam de palavras que, na verdade, não têm valor nenhum, porque são relacionamentos, como eu disse aqui, superficiais, e ele está cansado de relacionamentos como esse. Ele quer um relacionamento onde não haja espaço para o pecado, aonde estejamos realmente comprometidos com Ele, a ponto de abrirmos mãos das nossas vontades, de toda e qualquer vontade que venhamos ter, para cumprir com a sua vontade, para fazer a sua vontade. Nessa noite, o meu propósito, através dessa palavra, é de levar a refletir. Eu quero convidar você a refletir nessa noite, nessas palavras que eu acabei de dizer. E quero te perguntar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você nessa noite: isso que eu disse, esse tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo, essa é a verdade da sua vida? Esse é o relacionamento que você tem tido com Deus? Um relacionamento que vai além do superficial? Um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento onde Ele é o primeiro na sua vida, aonde não é baseado em palavras que na verdade não são cumpridas, em votos que não são cumpridos, um relacionamento que leve você a ter uma vida de intimidade com o Senhor. É esse o tipo de relacionamento que você tem tido com Jesus? Ele tem sido o centro da sua vida, de tal forma que, sem restrições, você tem submetido as suas vontades, os seus anseios, os seus desejos, à boa e perfeita e agradável vontade dEle? Porque a vontade de Deus, como diz a palavra, ela é boa, perfeita e agradável. E só se torna, nós só experimentamos esse mais de Deus, nós só experimentamos essa vontade dele se cumprir quando nós, sem questionar, começamos a interagir com ele de maneira a abrirmos mãos das nossas vontades imperfeitas, abrirmos mãos dos nossos desejos malignos, abrirmos mãos de tudo aquilo que possa comprometer um verdadeiro relacionamento que venhamos ter com Ele. Quando nós nos submetemos de maneira real a Ele e vivemos dessa forma, aí sim experimentamos o cumprimento daquilo que a Bíblia diz que é a vontade boa, perfeita e agradável dele sobre a nossa vida. Essa é uma realidade. Quantos falam que Jesus é o Senhor, mas na prática do dia a dia a verdade é outra? Quantos cantam que Jesus é o Senhor? Quantos que falam que o Senhor é Deus? Quantos que falam que Deus é maravilhoso, mas na hora de demonstrar que Deus é verdadeiro na sua vida, na hora de demonstrar um testemunho que condiz com a verdade da palavra de Deus, infelizmente, acabam seguindo por um caminho que não agradam ao Senhor. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que nós só vamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida quando nós estivermos dispostos a nos entregar por completo a Ele. Quando nós estivermos dispostos a ir além de uma vida apenas de aparência, de religiosidade, viver um relacionamento pleno com Ele, aonde quer que estejamos. Nós não só estamos sendo observados por Deus, mas nós estamos sendo observados principalmente pelos aqueles que não conhecem, e esses eles conseguem identificar se realmente há Deus na nossa vida ou não, se realmente nós entendemos o que é viver uma vida cristã de verdade, se realmente nós temos vivenciado um relacionamento real, puro e verdadeiro com Cristo. Eu lembro de uma ocasião, eu não me lembro, eu já citei isso em outras pregações, mas eu não me lembro se eu cheguei a citar isso aqui.
Mas eu lembro de uma ocasião quando eu fui trocar o meu carro. Eu tinha um carrinho, um Logos 95, o bichinho, tadinho, já tinha dado tudo que tinha que dar. Era aquele carrinho que foi guerreiro enquanto durou. Mas chegou o tempo de trocar aquele carrinho. E um amigo meu, ele falou assim, não, vou te levar num conhecido meu, que tem uma loja de carros, e lá ele vai te ajudar, vai escolher um bom carro para você lá, e pega esse seu como entrada. Eu falei, maravilha, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho fé. Então a gente vai lá e vou pegar esse carro aí, e Deus vai dar as condições de honrarmos esse compromisso. Claro que a gente faz todo um cálculo, vê o quanto a gente pode pagar ou não, não podemos ser imprudentes, mas cremos que, se for a vontade de Deus, as coisas vão se cumprir. E cheguei lá e achei um carro lindo, um Paliozinho, 4 portas, a coisa mais linda, branquinho, alvo como a neve. Não, alvo como a neve só Jesus, mas ele era branquinho, bonitinho. Olhei para ele, ele olhou para mim, nós nos apaixonamos. Eu falei, é esse que eu quero levar para casa. Gostei do carro, queria muito o carro. E quando eu fui lá fazer a ficha de inscrição para comprar o carro, o vendedor chegou para mim e falou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, olha, eu sou pastor. Ah, pastor? Eu falei, sim, eu trabalho integralmente para a igreja e eu vivo através da obra de Deus e sou pastor. Ele falou, rapaz, pastor não vai passar a ficha. Vamos botar outra coisa? Eu falei, não, você não entendeu, eu sou pastor. Não, a gente bota que é palestrante, a gente bota que é conferencista. Olha que palavra bonita, conferencista. Eu falei, não, querido, você não está entendendo. Eu quero que você coloque pastor. Se tiver que passar, vai passar como pastor. Não preciso mentir. Se for de Deus, se Deus quiser me dar o carro, Ele vai me dar. Eu não preciso mentir para isso. Não, rapaz, eu já estou aqui há tanto tempo, eu sei que não vai passar. Eu falei, tá bom, mas você faz o que eu estou te pedindo? Ok. E fui para casa, tranquilo. Falei, se for, vai, se não, vai ser o Logos mesmo. E logo a gente vai continuar andando com ele. E vamos embora. E aí, estava na igreja, isso foi num sábado de manhã, eu fui na sexta-feira à tarde, e logo no sábado de manhã, logo depois, me ligaram. E foi da financeira. E chegaram lá e falaram assim, qual é a sua profissão? Eu falei, sou pastor. Mas espera aí, é pastor mesmo? Tem certeza? Eu falei assim, olha querida, deixa eu falar uma coisa com você. Eu não sei o que ele colocou aí nessa ficha, mas eu sou pastor, eu ganho tanto, assim, meu endereço é tanto. Essas são as informações corretas. Então, se baseado nisso você quiser aprovar minha ficha, tudo bem, se não, não tem problema nenhum. Ok. Aí a menina foi, logo depois ela me ligou e falou, está aprovada a sua ficha. Eu falei, maravilha, agora é só lá pegar o meu carrinho bonitinho, branquinho, que está me esperando. Ok. E marquei com o rapaz de ir lá pegar o carro. Entreguei o outro, fui pegar o carro. Quando eu estava saindo, o ponto principal não é o carro. O ponto principal é como é importante nós que dizemos ser cristãos, agir como cristãos. Viver uma vida como cristãos e dar um testemunho como cristãos, não apenas em palavras, mas em atitudes. Quem tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, não um relacionamento superficial, ele demonstra, independente de quem está ao seu redor ou não, quem ele é diante de Deus. Ele não usa uma máscara, mas ele demonstra ser uma pessoa íntegra, fiel a Deus e seus preceitos, aonde quer que ele esteja. E quando eu estava saindo dali, assinei a papelada lá, peguei o carrinho, e o rapaz estava lavando o carrinho lá e estava indo. De repente o rapaz que estava lavando o carro, já estava indo para o portão, me chamou. Ei, pastor, vem cá. Eu falei, rapaz, quem é esse rapaz que eu não tenho nem ideia quem é? Ele falou assim, olha, eu sei que o senhor é pastor. E eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu cheguei em casa outro dia que o senhor veio aqui, e o senhor me abençoou muito. Eu sou novo convertido. E eu cheguei em casa, eu já estava tão frustrado por algumas situações que eu vi acontecer aqui, de outros pastores aceitarem as condições que eles impunham aqui e mentiam na hora de preencher ficha. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, foi um homem lá,
E aquele homem é um homem sério, é um homem de Deus, porque o cara insistiu em mentir para ele, que ele mentisse na ficha, e ele não cedeu. Pastor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me abençoou. Sabe, meu irmão, eu não tinha nem ideia que aquele rapaz estava lavando o carro, ele estava vendo toda a situação. Por isso que nós temos que viver uma vida real diante de Deus. Nós precisamos demonstrar quem nós somos, porque nós não conseguimos esconder nem para o mundo, nem para Deus quem nós somos. Por algum tempo podemos esconder, mas só quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus, que consegue demonstrar constantemente isso através das suas atitudes. E isso é muito importante, porque não só agradamos a Deus quando nós nos envolvemos de verdade com Ele, quando nós ainda abençoamos pessoas que às vezes nem sabemos que abençoamos. Talvez se aquele rapaz não tivesse comentado nada, eu não saberia, mas Deus permitiu naquele momento que eu soubesse daquela situação, para que ele visse, olha, como é importante você viver uma vida íntegra diante dos meus olhos. Precisamos entender isso, meu irmão. Quantos que falam que Jesus é Senhor? Eu falei aqui, mas na prática do dia a dia, a verdade é outra, como aquele rapaz falou. Pessoas que falavam, não, eu sou pastor, mas chegava na hora lá, se tivesse que mentir para que o seu desejo viesse para prevalecer. Eu gostei muito do carro, achei muito bonitinho, desejei, gostei, mas eu entendi que quem deveria me dar era Deus. Eu não deveria fazer do meu jeito, mas do jeito de Deus, e aí eu seria abençoado. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos começar a fazer as coisas do jeito de Deus. Nós precisamos testemunhar quem é Deus através das nossas atitudes. Nós não podemos fazer como muitos e continuam presos a hábitos e práticas que nada se assemelham a de alguém que entregou a sua vida ao Senhor, demonstrando que apesar de falarem que amam a Jesus, o seu coração está longe dele. A Bíblia fala que Jesus repreendeu aquele povo da sua época, porque ele falava, olha, com os lábios eles adoram a Deus, com os lábios eles declaram o seu amor com a Deus, com os lábios eles parecem até crente, eles parecem até que são de Deus, mas o seu coração, o coração deles estão longe do Senhor. E quantos que é assim? Quantos que na verdade só são crentes de aparência? Hoje falávamos sobre isso, né, irmã Nilzete? Nós conversávamos sobre isso. Quantos que se dizem cristãos, mas no primeiro sinal de problema, na primeira vez que é questionado, na primeira vez que é repreendido, chamado a atenção, na primeira vez que passa por uma necessidade, passa por uma situação que não é do seu agrado, ou que tem que renunciar de algo que não é o seu desejo, aí deixou de ser crente, deixou de dar o bom testemunho, só é crente quando convém. E por que eu estou repetindo crente, crente, crente? Porque há uma diferença. Crente é aquele que acredita em alguma coisa. Até o diabo é crente, até ele acredita em alguma coisa. Mas cristão é aquele que anda em semelhança a Cristo. É aquele que, segundo a palavra, que foi reconhecido como cristãos, eram pequenos cristos, é aquele que são pequenos cristos, representantes verdadeiros de Deus aqui na terra. Todos podem dizer que é crente, mas o que determina se nós somos cristãos é como nós nos portamos diante do mundo e principalmente diante de Deus, porque Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe o que está passando na nossa mente agora, Ele sabe como se encontra o nosso coração, Ele sabe o quanto nós somos sinceros quando nós cantamos as canções que aqui estão, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós aplaudimos Ele. Ele conhece a sinceridade, até que ponto somos sinceros. Dele nós não podemos esconder nada, nós não podemos esconder nada ao Senhor. Você pode responder hoje com sinceridade que o seu coração é de Jesus? Você pode dizer isso? Não para mim, porque eu não quero que você fale isso comigo. Eu não quero, mas eu quero que você responda para si mesmo. Nesse momento, você pode dizer assim: Senhor,
o meu coração é seu, a minha vida é do Senhor. Eu estou disposto a viver conforme a tua palavra, eu estou disposto a fazer a tua vontade, eu estou disposto a seguir pela direção e pelo caminho do Senhor, de forma a adquirir em ti a verdadeira salvação. Você pode dizer que o seu coração é mesmo de Jesus? Olha o que fala em Mateus 6:21. Abra lá comigo. Mateus 6. Para você não dormir, abre aí a Bíblia. Deixa ninguém dormir não, hein? Mateus 6:21 diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Para sabermos se o nosso coração é realmente de Jesus, é fácil. Basta só olharmos em que área de nossa vida nós empenhamos mais esforço, aonde nós temos empenhado mais as nossas forças, o nosso tempo, aonde nós temos nos empenhado, se sacrificado mais. Aí nós vamos ter a resposta. O nosso esforço maior é empregado em prol de um relacionamento. Quantas pessoas que gastam tudo que têm, se esforçam de maneira... Eu lembrei agora, não estava na mensagem aqui, mas eu lembrei de um rapaz que tinha lá na nossa igreja, muitos anos atrás, na igreja lá de Goiabeiras. Esse rapaz, ele é a verdadeira personificação daquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já conhece esse? De tanta pessoa insistir, ela consegue alcançar um propósito? Gente, eu nunca vi tamanho empenho para conquistar uma menina. O cara se empenhava, o cara gastava todo o seu salário, o cara fazia tudo, o cara acho que não dormia em prol da menina. E a menina não queria nada com ele, mas queria os presentes dele, mas não queria nada com ele. Queria se dar bem em cima dele. Gostava de sair para lanchar, gostava de quando ele levava. E a gente falava com ele: rapaz, larga de ser bobo, rapaz, para com isso. Mas não é que ele tanto insistiu que conseguiu conquistar a menina. Conseguiu. Mas o coração dele estava em esperar em Deus. E o relacionamento não deu certo. Conseguiu. O relacionamento durou por algum pouco tempo. Mas por quê? Porque não foi feito da maneira certa. Ele empenhou todos os seus esforços, ele empenhou tudo que ele tinha, ele se empenhou a conquistar a menina, mas nunca perguntou se era a vontade de Deus aquela menina para a vida dele. Ele nunca demonstrou tamanho afinco, tamanho amor, tamanha diligência para fazer o mesmo pelo Senhor. Ele foi capaz de fazer tudo pelo relacionamento. Então o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava no relacionamento, estava na menina que ele queria conquistar. Ali ele estava empenhando o seu maior esforço. Tem pessoas que o seu maior esforço está em se empenhar em conquistar uma vida bastarda. Nós não podemos ter uma vida bastarda? Claro que podemos. Quem não quer ter uma vida confortável? Quem não quer ter na tua casa uma televisão de 75 polegadas? Ter ali aquele sofá que você abre ele, parece que virou uma cama, você se esparrama. Olha que coisa maravilhosa. Aquela Coca-Cola geladinha do lado, hein, Davi? Oh, aquele churrasquinho ali, você sentado vendo Netflix. Bom demais, né? É bom demais, gente. É bom. É gostoso, a gente pode experimentar, mas nada disso pode estar à frente de Deus na nossa vida. Isso não pode ser o nosso foco. Não, eu vou trabalhar muito, vou conquistar muito para ter as riquezas desse mundo. Eu vou ser o melhor empresário, eu vou ter o melhor carro. Aqui nós acabamos de ler o texto que nós lemos aqui, fala aqui exatamente sobre isso. Se você voltar lá no texto inicial, volta aí comigo, Mateus 16, vai lá, Mateus 16. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós termos tudo?
conquistarmos. Eu falei aqui, algumas pregações atrás, sobre a ilha do dentista, lá eu tive, um amigo me levou lá, onde que é? Búzios, né? Angra dos Reis, nunca tinha ido lá, coisa de novela, gente. Um amigo meu falou, não, vamos dar um passeio ali. Que coisa chata. Me botou num barquinho, atravessei lá um mar lá e fomos para uma ilha, a ilha do dentista. Por que tem esse nome, ilha do dentista? Porque tinha um dentista aqui, um homem cheio do dinheiro, ele construiu uma mansão aqui na ilha, ele comprou a praia privativa dele, ele comprou tudo que ele podia. Estava tudo abandonado, mendigo morando lá, até o mendigo conseguiu chegar lá na ilha, estava morando, desfrutando, tudo apodrecendo, os móveis, tudo terrivelmente destruído. O carro, era o único carro que tinha na ilha, tem lá até hoje, se você for lá, você vai ver o carro lá, um Jeep 4x4, destruído, pichado, tudo acabado. Sabe por quê? Porque ele ficou velho, doente. Os filhos não se davam bem com ele, não queriam saber de nada daquilo ali. E o que adiantou conquistar tudo isso? Ele se empenhou, o maior empenho, o coração dele estava em conquistar mais, conquistar mais, conquistar mais, conquistar mais. Mas conquistou tudo o que sua alma queria. A sua alma se regalou, mas do que adiantou? Conquistou, mas valeu a pena na hora de desfrutar? Porque olha, meu irmão, quando nós conquistamos qualquer coisa que seja em Deus, vale a pena, é gostoso. O churrasco desce mais gostoso, a Coca-Cola desce mais gostosa, o descanso em família desce mais gostoso. Gente, como é maravilhoso. Ontem à noite saímos aqui do bazar quebrado. Imagina sair daqui moído. Saímos daqui, a irmã Nilzete, a Marcela, a Ana Paula estava aí, a Adriana. A gente saiu daqui arrebentadinho, moidinho, igual arroz de terceira. Mas cheguei em casa, sentamos no sofá, todos nós, menos a Su, que ela tinha alguém que tinha que trabalhar naquela casa, entendeu? Ela foi lá, preparou um hambúrguer pra gente. A gente sentou igual Pachá lá no sofá, eu, Davi e Rafaela, e fomos ver filme. Que coisa maravilhosa, numa paz, numa alegria, numa harmonia, rimos juntos, brincamos juntos. Foi muito bom, porque Deus, até naquele momento, estava ali conosco. Deus, Ele se agrada das conquistas que nós temos nele. Quando nós colocamos o nosso coração, aquilo que eu falei na última semana, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É Ele que traz paz para a sua casa, é Ele que traz alegria no seu lar, é Ele que traz entendimento no meio da família, é Ele que traz a prosperidade verdadeira. A gente pode não ter um Burger King, mas tinha lá o Tsunamita King, e estava lá todo mundo alegre comendo o Tsunamita King lá, o quarteirão lá da Tsunamita, e olha que coisa maravilhosa. Porque havia alegria, havia paz, havia presença do Senhor, porque tudo que nós conquistamos foi com aval de Deus. Nós não conquistamos de maneira errada, nós não colocamos o coração no lugar errado, o nosso coração estava no Senhor e as demais coisas Ele acrescentou. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Muitas pessoas estão focadas, o foco dele é satisfazer os seus anseios, os seus desejos. Mas quantos, infelizmente, não estão trabalhando em prol de viver uma vida que um dia levará para o céu e levará a viver uma vida com Deus? Não adianta a gente querer ir para o céu se nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus aqui na terra, hoje, agora. Eu quero alcançar a vida eterna com Jesus. Você acha que você vai de encontro para Jesus, alcançar a salvação dele, se você não consegue viver com ele aqui hoje? Se ele não consegue fazer parte da sua família? Se ele não é o primeiro no seu coração? Se que sua boca você fala dele, mas o seu coração está longe dele? Nós só vamos vivenciar aquilo que Deus tem para a gente, seja aqui na terra ou seja na eternidade, se Ele for o primeiro em nosso coração. Se o nosso coração estiver neles em todos os momentos, se nós nos empenharmos em agradá-lo e cumprir com a sua vontade. Não existe outro caminho para o céu que não seja através de Jesus.
Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não é o namorado, não é o esposo, não é o colega de trabalho que vai te levar a encontrar com Jesus. Não é ele o caminho para o céu. Não é uma conta bastarda que vai te levar para o céu. Não é, meu irmão. O que vai te levar para o céu é uma vida aos pés do Senhor Jesus. É isso, meu irmão. Ignorar essa verdade não vai mudar o fato que qualquer outro caminho vai nos levar para o inferno. Não chegaremos ao céu sem antes passarmos pela cruz. Por isso que o tema da mensagem nessa noite: não despreze a sua cruz. Não alcançaremos o céu se nós não passarmos pela cruz. E o que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer que nós temos que passar pela cruz para ir para o céu? Sabe o que quer dizer? Sabe o que a cruz representa? Você consegue entender o que a cruz representa? Na época de Jesus, antes de Jesus ser crucificado, a cruz, ele era o instrumento, o pior instrumento de tortura que existia. Não existia instrumento de tortura pior. E olha que os romanos, eles se aperfeiçoaram em torturar as pessoas. Mas não tinha. Por quê? Porque era um instrumento de tortura que, além do camarada ter que levar, ele levava, muitas vezes nós vemos em filme aí, o camarada levando aquela cruz inteira. Ele não levava a cruz inteira. Geralmente o poste já estava fincado lá no local, era um local fora de Jerusalém, não era dentro da cidade, era um local fora de Jerusalém. A pessoa, ela pegava a parte o poste já estava fincado lá, e a pessoa pegava aquela madeira grande, colocava nas costas, depois de ter sido muito maltratada, chicoteada, afligida, botava aquilo nas costas. Ela tinha que levar o instrumento da sua morte. E ela tinha que passar na rua. Ela estava ali, a pessoa praticamente nua, passando na rua com aquilo ali, toda machucada, ali sendo vergonha para aqueles que a viam. A cruz era sinal de vergonha. As pessoas olhavam para aquela pessoa que ia lá levar, era sinal de morte, era sinal de vergonha. Essa era a cruz. E ali, quando a pessoa era pendurada, ela morria, não pelos ferimentos dos cravos nas mãos ou nos pés. Ela morria geralmente de asfixia, porque ela ficava pendurada ali e chegava um certo momento que o ar faltava. Então ela tinha que se levantar, e quando ela se levantava, os pregos estavam ali, rasgavam-se no seu pé ou na sua mão, e chegava um ponto que a pessoa não tinha mais força, porque o sangue já tinha se esvaído, ali ela já não tinha mais força, tamanha dor, ela estava fraca, e chegava um tempo que a pessoa cedia. Quando a pessoa cedia, ela morria asfixiada. Essa era a morte de cruz, era a pior coisa que tinha. E Jesus passou por essa morte. Só que depois de Jesus, a cruz, ela começou a ter uma representação diferente. Você hoje vê a cruz na igreja, geralmente nas igrejas tem uma cruz vazia. Ali ela representa vazia porque Jesus não está mais nela, ele ressuscitou. Mas a cruz nesse texto, ela representa o quê? Ela representa sacrifício, ela representa renúncia, ela representa esforço, ela representa empenho. E acima de tudo, a cruz, ela representa obediência a Deus, porque Jesus foi obediente a Deus em tudo. Como nós falamos aqui na escola bíblica dominical, foi citado aqui, ele chegou um momento que falou para Deus: olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele falou: Deus, se for possível, não deixa eu passar por esse negócio não, porque o negócio é tenso, vai ser ruim para o meu lado aí, então me ajuda aí. Mas, todavia, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus, ele foi obediente.
Então, a cruz também ela representa obediência a Deus. E foi essa cruz pesada que Jesus carregou e ele cumpriu a sua missão. Ele foi até o fim por cada um de nós. Você já olhou para essa pessoa bonita que está ao seu lado aí? Olha de novo para essa pessoa bonita que está ao seu lado aí, atrás de você. Olha para ela, dá um sorriso para ela. Sabe? Jesus morreu por essa pessoa bonita que você está rindo aí. Ele foi até o fim lá na cruz por cada um de nós aqui. Ele se sacrificou, ele passou por tudo que eu citei aqui, porque ele me amava, amava você, e acima de tudo ele era obediente a Deus. E ele passou por isso tudo. E ele nos chama a tomar a nossa cruz, no texto que nós lemos. E a cruz que ele nos chama é uma cruz semelhante a essa. A mesma cruz que ele tomou, ele nos chama para tomar essa cruz. Para alcançarmos a salvação, nós temos que tomar. Você sabe o que quer dizer tomar? Eu fui pesquisar o que quer dizer essa palavra tomar. Geralmente a gente vê criança brincando com o brinquedo do outro e vai lá e tuf, toma. Aí só escuta o outro chorando. Ele pegou meu brinquedo. É mais ou menos assim. Mas nesse caso aqui, tomar é apossar-se. Apossar-se, tomar aquilo para você, de maneira que não deixar que ninguém tire aquilo de você. É isso que é apossar-se. Então, ele nos chama a apossar-se de uma cruz semelhante a essa. Uma cruz também que requer sacrifício, uma cruz também que requer renúncia, uma cruz também que requer esforço, uma cruz também que requer empenho, uma cruz que também requer obediência. E ele fala ainda mais, ele nos ensina ainda mais através da sua palavra. A partir do momento que nós tomarmos posse dessa cruz, a partir do momento que fazermos dessa cruz nossa, não desprezá-la, não largá-la no meio do caminho, mas seguir firme até que completemos a missão que ele tem para nós. Ele nos chama para uma missão, e essa missão requer que nós aceitemos o chamado dele. Não tem? Você talvez não seja como eu, que gosta de ver muito filme, mas tem um filme chamado Missão Impossível. Eu gosto demais desse filme. É um filme de ação, de espionagem com Tom Cruise. E ele lá, geralmente o cara vem, entrega algo para ele e fala assim: você vai ter a sua missão. Aí ele abre, aí tá lá: olha, aqui está a sua missão tal. E olha, se você, no caso que você aceite, esse negócio, essa coisa vai sumir em não sei quantos segundos. Aí o negócio explode. Aí some lá, mas ele já sabe qual é a missão dele. O que eu quero dizer? Deus nos chama para uma missão. E Ele nos convida a aceitar essa missão. E essa missão, ela é predominante, ela é essencial para nos levar para morar com Ele no céu um dia. Nós não podemos abrir mão do chamado que Jesus tem para nós, se queremos um dia encontrar com Ele no céu. Sabe? Somos obrigados a tomar essa cruz. Pastor, nós somos obrigados a aceitar essa missão. Assim como o cara no filme lá não poderia rejeitar a missão, nós podemos rejeitar. E na verdade muitos rejeitam essa missão. Muitos deixam a cruz no meio do caminho. Muitos rejeitam essa cruz. Nós podemos sim. Nós não somos obrigados a aceitar essa missão. Mas, meu irmão, entenda uma coisa. Todos nós temos direito de escolher um caminho mais fácil. Afinal, Jesus não obriga ninguém a tomar a cruz e segui-lo. Jesus não chega para Marcelo e fala: Marcela, você é obrigada a pegar a cruz. Não, ele fala: toma a sua cruz. Ele chega para Ana Paula e fala: toma a sua cruz. Ele chega para o Irineu: toma a sua cruz. Ele chega para o Wilson: toma a sua cruz. Ele te convida a tomar a cruz. Ele te convida a caminhar com Ele. Ele te convida a você viver como Ele viveu. Ele te convida a experimentar aquilo que Ele experimentou, através não só do sacrifício que Ele fez, mas daquilo que Deus fez na vida dele, através da ação dele em desenvolver o chamado que Deus o chamou a fazer. Abra comigo Mateus 7. Mateus 7, 13 a 14. Mateus 7. Diz o seguinte:
Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha só essa verdade. Tomar a nossa cruz é segui-lo, e não uma obrigação, é uma escolha. Seguir Jesus é uma escolha, entenda isso. Mas por mais difícil que seja esse caminho, por mais que ele seja um caminho estreito, a recompensa final vai valer a pena. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou: pastor, você está ficando gordinho, assim você não vai entrar no caminho estreito. Eu falei: não tem problema não, eu vou de ladinho, mas eu entro, eu passo lá. Então, meu irmão, faz o que for preciso. É difícil, tem que passar de lado, vai de lado, mas entra por esse caminho, não arreda o pé dele não, fica firme nesse caminho, meu irmão, porque todo esforço compensa. O caminho para quem toma a cruz e segue a Jesus é estreito, mas conduz à vida eterna. Você pode dizer amém por isso? É esse o caminho que Jesus fala que Ele é. Eu sou o caminho. É estreito, é complicado, não é fácil, mas o final dele tem algo que ninguém pode te oferecer. É a eternidade, é morar comigo eternamente, é poder desfrutar de uma vida eterna lado a lado comigo. Em contrapartida, o caminho largo que o mundo nos oferece, esse é aquele caminho que aquele que não tem um coração firmado nele tomam. Nós acabamos de ler aqui que, vamos lá aqui, voltar aqui, capítulo 7, o vento tirou, 13. Nós acabamos aqui que o conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela, porque muitos, infelizmente, têm seguido pelo caminho mais largo, porque os seus corações não estão no Senhor, porque os seus corações estão longe de Deus, e têm desfrutado de tudo que esse mundo tem oferecido. Tem desfrutado das noitadas, tem desfrutado das drogas, tem desfrutado das bebidas, tem desfrutado do sexo, tem desfrutado de uma vida de traição, tem desfrutado de uma vida de guerra, tem desfrutado de tudo que é ruim que esse mundo oferece. Mas eles podem desfrutar, mas vai chegar um dia da prestação de conta. E quando esse dia chegar, eles vão perceber que esse caminho largo, a qual eles aproveitaram tanto, não os conduziram para a vida eterna, mas conduziram para a perdição. Porque é isso que a palavra de Deus diz: conduziram para o inferno. Irmão, se todos nós realmente entendêssemos as consequências de renunciar à cruz de Cristo, não pensaríamos duas vezes em nos arrepender dos nossos erros e tomá-la para nunca mais soltá-la. Eu estava conversando com uma irmã hoje, nós estávamos conversando a respeito de uma pessoa que se afastou do Evangelho. Uma pessoa que muitas vezes fala: não, eu estou firme em Deus, mas tem vivido da forma que quer. Se entregou por completo às paixões do mundo, se entregou por completo às vontades e desejos do seu coração. E hoje nós estamos falando, infelizmente, essa pessoa está enganando só a ela mesma, está vivendo a vida que quer, está vivendo do jeito que quer. Mas se ela realmente entendesse que aquilo que ela fala, que eu amo Jesus, não passam de palavras vazias, e que esse caminho que ela está seguindo é um caminho que vai trazer destruição para a vida dela, ela não pensaria duas vezes e retornaria e falaria: não, Jesus, me perdoa pelo tempo que eu fui tola, me perdoa pelas decisões erradas que eu tomei, me perdoa pelo tempo que eu perdi lá no mundo, me perdoa pela vida longe do Senhor, me perdoa pelas mentiras, porque muitas vezes eu menti dizendo que te amava, mas eu não te amava nada. Me perdoa por ter sido tão ignorante, me perdoa por ter sido tão vazia. Eu tenho uma amiga de infância, e muitas vezes eu falo com ela a respeito de Cristo, falo com ela a respeito da salvação, e ela, toda vez que eu pergunto a ela como estão as coisas sempre continuam as mesmas, nada muda.
Os anos vão, os anos vêm, os anos vão, os anos vêm. Ela não consegue encontrar o contentamento para a vida dela. E nunca vai encontrar. Porque o mundo, ele pode até satisfazer momentaneamente aquilo que você quer. Pode até te dar por um tempo aquilo que você quer. Mas o único que pode satisfazer a sua alma, o único que pode trazer alegria verdadeira, o único que tem o poder de trazer paz que excede o entendimento, o único que pode fazer algo real e concreto na sua vida, se chama Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. E só nós poderemos desfrutar disso quando nós optarmos seguir pelo caminho estreito. Não o caminho que leva para a perdição, mas o caminho que leva à salvação. Precisamos entender isso. São tantas as coisas que querem nos impedir de tomar a nossa cruz, mas cabe a nós não deixarmos que nada impeça de concluirmos a nossa missão. Não despreze esse chamado, meu irmão. Não despreze a voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração nessa noite. Não despreze a sua cruz. Não vou mentir para você. Eu não estou aqui, uma coisa que eu não sou é mentiroso. Eu nunca vou chegar aqui nesse altar e chegar para você e dizer que uma vida cristã vai ser molezinha, porque não vai. A vida cristã é facinho, facinho. Não é, mentira, não é, meu irmão. Não vai ser sempre fácil. Vão ter momentos que vamos precisar fazer escolhas difíceis. Vão ter horas que você vai pensar em desistir por conta dos momentos de humilhação, momentos de perseguição, momentos de necessidades. Mas eu garanto para aquele que suportar o peso da cruz e segui-lo até o fim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, você vai ver que vai valer a pena. Eu não fui tão rico como o Neymar. Eu não desfrutei daquilo tudo que o mundo oferecia. Eu não frequentei aqueles shows, aquelas baladas, mas nada disso me fez falta, porque Jesus Cristo é comigo. E eu, graças a Deus, hoje eu vou entrar no gozo eterno e vou me viver plenamente a vida que eu comecei a viver com Ele aqui na terra. Aqui, meu irmão, para nós tem que ser o ensaio do céu. Nós temos que começar a viver aqui na terra como cidadãos dos céus, porque se nós continuarmos vivendo como cidadãos do mundo, o nosso passaporte vai ser reprovado. Não tem a questão do visto. Você só entra nos Estados Unidos se você tiver um visto. Se você não tiver um visto, pastor, mas tem a forma ilegal. É a forma ilegal, mas você chega lá, te descobre e te manda embora. E te manda embora de forma vergonhosa ainda, porque você vai preso, vai algemado, não importa se você é criança, se é adulto, fica lá preso lá, é um negócio terrível. Mas a verdade é que você só entra numa nação se ela permitir que você entre, se você tiver o visto que faça você entrar. E assim vai ser com o céu. Você acha, meu irmão, que você vai lá conseguir entrar no céu se você não tiver sido aprovado aqui na terra? Se o seu relacionamento com Deus não tiver sido um relacionamento que Ele aprova, se Ele não tiver visto em você um coração realmente voltado para Ele, não vai entrar para o céu. Se você se mantiver firme em Deus até o fim, vai chegar um dia em que o próprio Senhor Jesus vai tirar essa cruz do seu ombro e vai lhe dar um lugar na sua mesa. O céu não é para aqueles que querem, é para os que se mantêm firmes e não desprezam a cruz de Cristo. Você quer morar no céu? Você quer viver uma eternidade com Ele? Tome a sua cruz e siga-o. E não deixe ela no meio do caminho, mas siga-o em cada passo. E aí sim, você vai morar no céu. Vamos ficar de pé? Aleluia. Sabe, meu irmão, essa palavra é uma reflexão para você, para que você venha avaliar o tipo de relacionamento que você tem tido com Jesus. É um relacionamento que vai te conduzir à vida eterna? Você tem plena certeza que esse relacionamento vai te levar a experimentar uma vida eterna lado a lado com Ele? Se você tem certeza, glória a Deus. Se mantém firme e não abra mão
desse relacionamento por nada. Continue segurando a sua cruz. Mas se você tem dúvida, se o seu coração não está firmado em Cristo como deveria, que nessa noite, nesse momento, você feche seus olhos, que nesse momento você apresente o seu coração diante de Deus. E se você quer mudar esse quadro na sua vida, se você quer ter um relacionamento diferente com Jesus, fala com Ele. Não fale com o pastor, não fale com a pessoa que está ao seu lado, mas fala com Ele, fala: Jesus, eu vacilei. Jesus, o meu relacionamento até então contigo foi baseado em mentiras e tem sido um relacionamento superficial. Mas nessa noite, Senhor Deus, diante dessa palavra, eu não vou mais desprezar o seu chamado para mim. Eu não vou mais desprezar a minha cruz. Eu vou tomá-la e segui-lo, Senhor Deus.